Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 25. Diz a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Senhor Deus, eu suplico pela tua misericórdia essa noite, Senhor Deus. Senhor Deus, tu conheces o meu coração e sabe que eu não tenho condição de ministrar algo tão perfeito como a tua palavra, Senhor Deus. Eu tenho te buscado, eu tenho tentado aprender do Senhor, eu tenho tentado conhecer do Senhor, mas isso ainda está bem distante, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia do teu servo, que ele precisa agora de uma ação extraordinária do teu Santo Espírito. Senhor Deus, esse povo veio, Senhor Deus, de muitos locais aqui desta cidade, Senhor Deus, e eles querem receber da tua palavra, Senhor Deus, e que a esperança deles não esteja no pregador, mas no Deus vivo e poderoso. O Senhor pode socorrer esse povo com a tua palavra. O Senhor pode ministrar a cada coração aqui, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que haja o poder do teu Santo Espírito aqui, Senhor Deus. Que emane do céu, Senhor Deus, sobre esse povo que veio aqui, Senhor Deus. Cada um, talvez, com o coração de uma maneira, Senhor Deus. Muitos deles em coração desesperado, Senhor Deus. Um coração ferido, machucado, Senhor Deus. Talvez necessitado de alguma coisa, mas nós sabemos que o melhor que eles podem ter e receber vem dos céus e é do Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tem misericórdia e não nos deixa, Senhor Deus, sem a tua revelação esta noite. Tu és o Santo de Israel, tu és o poder, tu és a glória. Todo joelho vai se dobrar um dia perante o Senhor e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Faz um milagre aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o que você quer da sua vida? Quando chegar no final da sua vida, o que você quer declarar? Quais são as suas ambições? Quais são os seus desejos? O que tem permeado o seu coração? Quais as necessidades que têm ocupado o seu coração? O que tem afligido a sua alma? O que tem mudado a sua sensibilidade durante o dia? O que tem feito com que você muitas vezes não tenha domínio próprio ou perca toda a esperança? O que é esta coisa? Como você vai abastecer o seu coração com uma esperança verdadeira? Qual você acha que é a verdadeira esperança? Nós estamos diante de um homem cujo nome é mencionado aqui uma única vez no Evangelho de Lucas. E diz a palavra que esse homem, ele tinha uma revelação do Senhor, que ele não passaria dessa vida sem conhecer o Jesus Cristo de Deus. Este homem, então, ele vivia uma expectativa no seu coração, e vivia um desejo profundo no seu coração, que isso se cumprisse na vida dele. É interessante que nós muitas vezes queremos algo grandioso de Deus, queremos algo tremendo e espetacular de Deus. Nós queremos até que a terra
trema e que se manifeste a glória do Senhor onde nós estamos. Mas que tipo de vida nós temos tomado? Quais são as necessidades que nós temos todos os dias? É interessante que esse homem, ele é chamado de homem justo e piedoso. Isso indica que esse homem tinha uma profunda intimidade com Deus. Versículo 25. Por isso, cântico de Simeão, pois havia um nível de intimidade com Deus. Nós vivemos a geração de crente quase que fast food. Ela quer receber 5 minutos da palavra, decorar 3 versículos e sair pregando o evangelho a toda criatura. Ela não quer entrar no secreto do seu quarto, ela não quer abrir a Bíblia e lutar com Deus todos os dias. Ela não tem a esperança de que se prostrar diante do Senhor vai resultar numa intimidade com o Senhor. Isso pode levar alguns meses, alguns anos, ou pode levar toda uma vida. Mas nós precisamos ser como esse homem. Esse homem era chamado de justo, porque ele praticava aquilo que o Senhor requeria dele. Às vezes nós temos esse manual poderoso nas nossas casas, mas ele fica fechado durante a semana, e quando a gente vem para o culto, talvez a gente passa um paninho, para tirar aquela poeira, coloca debaixo do braço, e lá em Machado eles eram chamados crentes de sovaco santo por causa disso. Eles andavam com a Bíblia debaixo do braço, mas muitos deles, talvez a maioria, com a Bíblia longe do coração. Então este homem chamado Simeão, ele é chamado de homem justo, um homem que praticava e vivia segundo aquilo que Deus esperava. A primeira pergunta que eu faço aqui hoje: você se considera justo? Você se considera um homem ou uma mulher que lê a palavra, que estuda, que medita, que pelo poder do Espírito Santo tem a revelação da palavra e que leva uma vida de prática da palavra? Porque você pode ser o maior conhecedor da palavra de Deus, mas não praticante da palavra de Deus. Mas o interessante é que você venha à palavra, implore para que o Espírito Santo te mostre e te revele a palavra, e depois você pratique a palavra. É interessante que a palavra de Deus, Salmo 1, versículo 2, diz que o homem de Deus, o bem-aventurado, ele medita na sua palavra de dia e de noite. Às vezes as pessoas me ligam, em alguma situação ou outra, e eu sugiro uma devocional mais aplicada. E eu falo para as pessoas: olha, comece pelo Evangelho, pode ser Mateus, pode ser João, pode ser Lucas, eu sempre sugiro João. Mas façam uma leitura bem caprichada, com os pormenores. Questione no seu coração o que Deus quer dizer através desse versículo. Lute com esse versículo por um tempo. Você vai ver uns números bem pequenos, umas letras bem pequenas, talvez em cima de uma palavra. Vai no rodapé da sua Bíblia, isso se chama referência paralela. E tem alguma outra parte da Bíblia que certamente vai te ajudar. E você vai começar a entender que Deus é perfeito. E eu e você não somos. Que Deus é bom, eu e você não somos. Que Deus é puro, eu e você não somos. Que Deus é santo e que nós não somos, mas precisamos ser. Precisamos ser. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E é interessante que esse homem tem mais uma qualidade, e hoje eu expliquei na escola bíblica dominical, ele era chamado de piedoso. Piedoso não é aquela pessoa que doa alguma coisa, mas é aquela pessoa que se rende ao Senhor, que ama o Senhor, que tem necessidade das coisas de Deus, de servir a Deus, de se devotar ao Senhor. Então, um homem piedoso, quando diz na palavra de Deus, é um homem que realmente amava a Deus, que se preocupava com as coisas de Deus, que tinha no seu coração um desejo somente de agradar o Senhor. Este homem, então, ele tinha uma profunda intimidade com Deus, era um homem de procedimento justo e piedoso. Nós queremos um Deus que resolva as nossas crises, mas nós não queremos buscar e nem amar esse Deus e nem ter intimidade com esse Deus. Nós queremos um Deus que nos dê provisão diária, mas não queremos um Deus que nos encha diariamente com o poder do Espírito Santo.
Nós queremos um Deus que, quando nós tivermos com um problema que o homem não pode resolver, então nós dizemos: Senhor, agora eu lanço no teu altar, o Senhor resolve para mim. Talvez você receba a seguinte palavra: Deus vai falar o seu nome e vai dizer para você: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você não for uma pessoa que busca intimidade com o Senhor, que anda na justiça do Senhor, que tem uma devoção, uma entrega totalmente ao Senhor, que ame o Senhor sobre todas as coisas, você não vai conseguir segurar essa palavra. Porque Paulo a recebeu. Paulo, ele tinha uma credencial que eu tenho vergonha, às vezes, de mencionar o nome de Paulo e a sua credencial. Porque ele era um homem que deu a vida e daria quantas tivesse para louvor e glória do Senhor. E quando ele recebe essa palavra, alguma coisa o atormentava, e ele recebe a palavra: a minha graça te basta. Diz que Paulo já tinha pedido 3 vezes para que esse mal, para que esse problema fosse expulso da vida dele. E ele recebe: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, então, ele tem a sua mente transformada naquele momento, e ele diz: eu entendi isso, e agora mais me gloriarei nas fraquezas, porque ali repousa e habita o poder de Deus. Então eu vou ficar satisfeito nas injúrias, nas calúnias, talvez nos açoites, em tudo aquilo que vier contra a minha vida, porque a graça do Senhor me basta, o favor do Senhor sobre a minha vida basta. E é interessante que no versículo 25, diz a palavra que ele esperava, havia uma esperança no coração desse homem. E eu pergunto: qual a sua esperança? Num país tomado pela corrupção, tomado pela imoralidade, tomado pela perversão, o que nós temos de esperança? Talvez a sua esperança esteja agora na Copa do Mundo, ou talvez a sua esperança esteja nas eleições. Resposta errada. Olha qual que era a esperança desse homem. Diz a palavra do Senhor: piedoso que esperava a consolação de Israel. Ele esperava, ele aguardava, e ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para conhecer a esperança do Consolador de Israel. Ele não estava preocupado em fazer mais uma pós-graduação, ele não estava preocupado em subir de cargo na sua empresa, ele não estava preocupado de comprar mais uma casa própria, ele não estava preocupado de comprar um carro mais bonito, ele não estava preocupado de comprar aquela roupa de marca, ele não estava preocupado de ter um Rolex ou um relógio bem caprichado, ele estava preocupado com o quê? De conhecer a consolação de Israel, o Consolador de Israel, Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós questionamos a nossa vida: por que não acontece isso comigo? Por que eu não tenho umas revelações do Senhor? Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está verdadeiramente em Cristo Jesus, mas está em nós mesmos, está nas coisas transitórias, estão nas coisas desse mundo que passam como uma neblina e não podem satisfazer o coração de ninguém. Meus irmãos, você pode ter o melhor casamento do mundo, o seu coração nunca será satisfeito. Você pode ter a família mais linda, todos os filhos obedientes. Quando você chama, todos eles chegam na mesa de refeição, ninguém janta no quarto, ninguém está preocupado no WhatsApp, esses filhos nem o WhatsApp eles têm. Tão lindos e maravilhosos que são. Isso é sonho, né? Mas vamos sonhar. Assim mesmo seu coração estará incompleto. Você pode ter todas as riquezas desse mundo, e o seu coração estará pedindo mais. Sempre mais. Porque se há alguma coisa que nós devemos esperar, é Cristo Jesus. Meus irmãos, você tem esperado Cristo Jesus? Este homem, ele tem uma revelação, ele tinha uma intimidade com Deus, ele esperava Cristo Jesus, e o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo revelara-lhe
Olha como é que é maravilhoso quem tem uma intimidade profunda com Cristo Jesus. Os jovens e adolescentes saíram de um acampamento chamado Intimidade com Deus. E eu tenho certeza que eles foram direcionados a ter uma vida de intimidade com Deus, principalmente através da leitura da palavra, da constância na oração, da constância na devocional, da constância em dar um bom testemunho no Senhor. Correto? Mas aí eu pergunto, se você não tiver uma vida dessa maneira, você acha que o Espírito Santo vai te conduzir, vai te levar aonde Deus quer? Olha esse homem, revelação do Espírito. Qual foi a revelação? Revelar-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Um homem dependente do Espírito Santo tem sua vida moldada e movida pelo mesmo Espírito. Por que nós vemos hoje tanto escândalo no meio evangélico? Porque são homens e mulheres que não têm intimidade com Deus e nem uma vida moldada pelo caráter de Cristo. Homens e mulheres que reagem e agem de acordo com as suas próprias carnes, que não têm vida profunda no Evangelho, que não têm vida enraizada. Não foi como aquele homem no fechamento do acampamento, se não me engano o irmão Israel mencionou ali, aquele homem que cavou, foi construir a sua casa e cavou alicerce profundo até que encontrasse a rocha, para que essa casa fosse solidificada na rocha, onde deram os rios, os ventos, e essa casa permaneceu. Mas os cristãos de hoje, se é que podemos chamar de cristãos, estão com uma vida solidificada na areia. E quando vem a força das águas, a força do vento, é grande a ruína da maioria desses cristãos. Por quê? Porque não tem vida dependente do Espírito, nem moldada pelo Espírito, e muito menos movida pelo Espírito Santo. É muito sério, meu irmão, o que eu estou falando aqui, porque esse é o retrato dessa igreja. Esse é o retrato da sua vida. Então eu queria que você ponderasse hoje no Senhor. Você tem sido obediente ao Espírito Santo de Deus? Você tem tido um relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Você tem tido um desempenho onde você entregou o comando da sua vida ao Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo impeliu esse homem, movido pelo Espírito, versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo. Sexta-feira nós tivemos uma ministração aqui muito séria, onde cantores evangélicos agora dizem, nós vamos ao carnaval em cima de um trio elétrico para ganhar o ímpio. Muito sério isso. Será que é o Espírito Santo que está levando essa pessoa lá? Será que é o Espírito Santo que está mandando ela dizer, em alto e bom som, nós entraremos no céu sambando? Será que isso é estratégia do Espírito Santo? Será que isso é direcionamento do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo realmente quis assim, ordenou assim? Eu não discuto com o Espírito Santo e não digo que ele não pode fazer, porque ele pode fazer todas as coisas. Mas normalmente ele age segundo a própria palavra. Ele nunca contradiz a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que é para nós não tomarmos conselho com o ímpio, não nos determos no caminho dos pecadores, e muito menos nos assentar na roda dos escarnecedores. É a palavra, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que o pregador mais top que nós temos aqui no Brasil pensa. Isso não interessa, o que interessa é o que diz a palavra de Deus. A palavra, ela é inerrante, mas nós homens somos errantes. É interessante também que ele foi ao templo e encontrou um recém-nascido. Meus irmãos, Jesus tinha sido então passado pela circuncisão ao 8º dia. Mais ou menos aos 40 dias, a mulher então, ela estava em situação impura para as cerimônias, porque ela havia ali dado à luz e ela ia sacrificar. E ali haveria um sacrifício para purificar, e ele chega ao templo. Este homem pega essa criança de aproximadamente 40 dias, e ele vê
pelos olhos da fé, pela direção do Espírito, que estava ali nos seus braços, o Cristo, o Salvador de todo aquele que crer. Meus irmãos, duas pessoas eu tenho uma profunda admiração. Primeiro, Simeão, que pelo Espírito Santo consegue enxergar no recém-nascido que ele era o Cristo. A segunda pessoa que eu tenho uma verdadeira admiração é para aquele ladrão na cruz que se arrependeu e viu um Jesus totalmente dilacerado. Ele não conseguia ver talvez uma fisionomia de um homem completo, mas um homem rasgado pelos açoites, que apanhou muito, que levou socos na face, que tinha uma coroa de espinho, que já devia estar inflamando aquele homem, já devia estar inchado. Mas pelo Espírito Santo, ele olha para aquele homem todo arrebentado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não há como reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor sem que o Espírito Santo ministre na vida de um homem. Nem Simeão reconheceria que aquela criança de 40 dias aproximadamente era o Cristo, senão pelo poder do Espírito Santo. E nem aquele ladrão na cruz reconheceria que aquele homem que estava ali totalmente desfigurado era o Cristo, senão pela manifestação maravilhosa que governa uma vida do Espírito Santo de Deus. Então você precisa entender que jamais você irá a Cristo e você verá verdadeiramente Cristo sem que o Espírito Santo primeiro haja no seu coração. Então a nossa oração deve ser: Senhor Jesus, que teu Espírito me revele quem és tu, porque eu preciso confessar que tu és o Redentor. Meus irmãos, homens hoje de 30, de 40, de 15, de 50 anos, tendo a Bíblia toda formada, não conseguem confessar Jesus Cristo como Senhor em verdade. As igrejas evangélicas estão cheias de homens e mulheres que serão lançados ao inferno, a não ser que tenham uma revelação do Espírito Santo. Nós precisamos suplicar, nós precisamos querer uma vida com Deus. Tomou nos braços e pelo discernimento do Espírito ele viu a Cristo Jesus. Versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Meus irmãos, quanto tempo nós frequentaremos uma denominação? Quanto tempo nós entraremos num tempo de adoração, cantaremos hinos maravilhosos de louvor a Deus, nos ajoelharemos numa cadeira e oraremos ao Senhor, mas sem ter uma revelação verdadeira de quem é Cristo Jesus e sem confessá-lo em verdade? Quanto tempo, meu irmão? Deveria haver um desespero nos nossos corações essa noite. Deveria haver um pranto nos nossos corações essa noite. Não porque não tem um carro, não porque não conseguiu pagar IPVA do carro, não porque não tem uma casa, não porque não tem um casamento, não porque não tem alguma coisa desse mundo, mas porque não tem a Cristo. As igrejas festeiras, cheias de festas, churrasquinho para cá, acampamentos eu vi, teve até banho à fantasia. Eu vi, né? Acampamentos com banho à fantasia. Fantasia no inferno queima tudo, gente. Eu só não vi quebrantamento nesses acampamentos. Eu só não vi homens e mulheres prostrados, dizendo: Senhor, salva a minha vida. Salva a minha vida, salva a vida do meu irmão, salva a vida do meu amigo, salva a vida do meu colega de escola, salva a vida dos meus pais. Salva a vida para toda a eternidade, Senhor. Nós precisamos parar de brincar de Deus. Nós precisamos ter uma seriedade com Deus. Nós precisamos entender que se você é um salvo em Cristo Jesus, glória a Deus. Mas você tem que estar em prantos, porque alguém da sua família ainda não é. E você deveria estar implorando para que ele fosse. E você deveria estar orando muito mais do que dormindo para que ele fosse um cristão verdadeiro. E você não deveria estar ligando aquela porcaria daquela televisão. Você deveria jogar aquele negócio fora pela janela e investir o tempo em oração, porque essa pessoa vai ser lançada ao inferno. Diz a palavra do Senhor, versículo 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nada nessa vida vai além do que pertencer a Cristo Jesus.
As coisas mais grandiosas e mais lindas que existem nesse planeta não pode ser comparada com uma pessoa que vê a salvação em Cristo Jesus. Nada. Nada pode no mundo ser mais importante ou eficaz do que a salvação em Cristo Jesus. Porque você pode ser curado aqui de um câncer em último grau. Você pode ter um parente, ou você também pode ser ressuscitado depois de 5 ou 10 dias. Mas você novamente verá a morte. Mas se você tiver o selo da promessa no seu coração, você viverá eternamente com Cristo Jesus. Por quê? Por que a nossa vida está tão transtornada pelas coisas que vão passar? Por que nós estamos tentando segurar com as mãos tudo aquilo que o mundo pode nos dar? Se nada podemos levar dele? Se nada poderemos gozar depois de mortos? Mas porque o que mais pode nos trazer gozo e alegria é Cristo Jesus. Nós não temos empenhado em ter uma vida com Ele, uma vida no seu altar, uma vida de obediência a Ele, uma vida de intimidade com Ele. Como eu digo que amo a Cristo Jesus, se eu nem quero saber o que Ele tem para me falar? Eu fui num casamento de 30 anos, uma celebração de casamento de 30 anos, e havia uma carta guardada por um amigo do casal, quando o senhor do casal, ele estava tão apaixonado que ele mandou uma carta. Parece que foi isso. E esse amigo do casal, então, recebeu essa carta e resolveu guardar essa carta na comemoração dos 30 anos de casado. Essa carta foi lida ali. Eu tenho certeza que se essa carta estivesse com o casal, eles a leriam uma vez por mês, pelo menos, durante esses 30 anos. Por quê? Porque quando você ama alguém, você tem desejo de ouvir essa pessoa. Você tem desejo de ouvir o que ela quer dizer. Você se alegra com a voz dessa pessoa. Você se alegra com a entonação dessa pessoa. Você tem prazer em receber um telefonema dessa pessoa. Eu estou dizendo hoje para o mundo mais moderno. Porque você a ama. Mas é interessante que você e eu dizemos que amamos a Cristo. Todos os dias nós dizemos para as pessoas, eu amo a Cristo. Mas nós não queremos conhecer a Cristo e nem saber o que Ele diz. Você que diz que é cristão e durante a semana você não pega na Bíblia, eu quero te dar um aviso. Você não é cristão coisa nenhuma. Um cristão, ele ama a sua palavra e deleita na sua palavra de dia e de noite. Se você assim não tem esse amor, você não sabe quem é Cristo e você nunca o conheceu. Você pode até dizer que você o ama, mas não morra dessa maneira. Porque senão você vai estar totalmente separado do Senhor pelos séculos dos séculos. Eu queria que você entendesse o que eu quero te dizer. Se você conhecer a Cristo Jesus, se você chegar a essa conclusão que Simeão teve, agora, Senhor, pode despedir-te em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A mais alta condecoração, você que gosta de títulos aí, a mais alta condecoração que você pode ter na sua vida, o mais alto posto que você pode conseguir na sua vida, é o Senhor te chamar de servo. Nada pode substituir esse título na sua vida. Nenhum título que você tiver nessa terra pode ser comparado com servo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, pode despedir em paz o teu servo. Servo é escravo. Escravo não tem vontade própria. Escravo de Cristo é aquele que faz a vontade de Cristo. O Senhor requer dele, aqui ele vem aqui. O Senhor requer ali, ele faz ali. O Senhor requer que ele vá, ele vai. Um escravo não tem vontade própria, ele não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é o seu Senhor. Então, um convite para ser um crente é: você quer ser um escravo de Cristo? A maioria das pessoas rejeitarão esse convite, porque
O eu do homem não aceita esse tipo de título. Ele não aceita se submeter a alguém. Mas eu posso afirmar com toda certeza, sou um miserável, mas eu fiz uma escolha na minha vida. O Espírito Santo ministrou, e eu escolhi Cristo Jesus, e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Irmãos, Cristo agora, versículo 32, versículo 31, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, a oportunidade de salvação é ao que crer. Amou Deus o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Crer não é acreditar. O diabo acredita. Tiago 2,19. Os demônios creem e tremem. Então você que diz que crê em Cristo Jesus, você não sabe o que é crer ainda. A não ser que você viva para o louvor e glória de Cristo Jesus. Crer aqui é se entregar, confiar plenamente, ter Ele como o seu Deus e o seu Senhor, não apenas acreditar nele. Então eu preciso que você faça uma análise da sua vida. Cristo Jesus agora ele não está só para o povo de Israel, mas para todas as nações, para aquele que crer, tanto os israelitas como os gentios. Luz para dissipar as trevas, luz para encher os corações, luz para tirar um homem das trevas e colocar sob a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, o que Cristo quer fazer não é manter você cativo, o que Cristo quer fazer é tornar você liberto. O que tem dominado a sua vida, quando você tiver verdadeiramente Cristo no seu coração, não vai dominar mais. Eu fico bobo de ver as pessoas que têm vícios, por exemplo, elas se dizem apaixonadas por Cristo. Se fossem assim, tinham abandonado seus vícios. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, olha, eu amo a Cristo, mas eu ainda gosto da minha cervejinha. Eu falei, o quanto Cristo é importante para você? Cristo é tudo para mim. Então eu falei, então está fácil você abandonar a sua cervejinha, né? Que é tão pouco, né? Para você pôr isso em concorrência com a maravilhosa graça de Cristo. Nós não conseguimos, né? Nós dizemos que Cristo é muito importante, mas não conseguimos deixar quase nada por amor a Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse? Meus irmãos, Jesus é a salvação. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado, tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. Cristo Jesus, Ele salva. Amém? Cristo Jesus condena. Cristo que salva. É o Cristo que condena. Cristo salva quem? Os que creem. Cristo condena quem? Os que o rejeitam, os que não creem. Então nós estamos agora diante de uma situação na nossa vida. Como você entrou aqui hoje? Salvo verdadeiramente em Cristo Jesus? Confiante que Ele voltará para buscar você? Ou você entrou aqui sabendo que você ainda não tem um compromisso real com Cristo Jesus, que você nunca o conheceu? E você talvez vá sair da mesma maneira que você entrou. Não, você não vai sair da mesma maneira. A palavra foi revelada para você. Você vai sair mais condenado que você entrou, se você não ama Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela não tem essa maciada. Ela não é light. As igrejas que estão deturpando a palavra estão tentando transformá-la numa palavra light, aceitável e palatável ao ego humano. Mas essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Se você não souber onde é 1 Pedro, eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical e a ler sua Bíblia durante a semana. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz a palavra, pois isto está na Escritura,
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Essa rocha vai salvar o que crê, mas vai esmagar o que não crê. É triste isso? Não. É alegria, porque ela salva. Ela salva. Ela salva. Meus irmãos, onde você quer chegar na sua vida? A sua vida está passando, nós já estamos terminando quase o segundo mês de 2018. O que você tem feito com a sua vida? Você tem alimentado os desejos do seu coração? Você tem saciado a sua carne? Ou você tem se prostrado diante de Cristo Jesus e o amado de todo o seu coração? Eu não estou falando de ser perfeito, nenhum de nós somos, mas eu estou falando de viver para louvor da carne. Estar dentro de uma denominação evangélica não significa nada. Nada. Você pode ficar aqui nessa igreja aqui, Igreja Batista do Quênia, durante 50 anos e ser lançado no inferno. Se você não tiver em Cristo Jesus, se o seu coração não pertencer a Cristo Jesus, isso não adianta nada. Isso não te garante nada. Isso te traz mais condenação. Onde está o seu coração? Onde está a sua vida? Eu queria que você... Eu vou ler um texto para encerrar esse culto. Apocalipse 21, 1 a 8. Apocalipse é o último livro da Bíblia, pode achar que é fácil. Está depois de Gênesis e antes da capa final. Não tem como errar, meu irmão. Depois de Gênesis e antes da capa. Diz a palavra do Senhor. Apocalipse 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele será filho. Há uma triste notícia aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, da segunda morte. Meus irmãos, há um Deus hoje que salva. Há um Deus hoje que pode penetrar no mais profundo do seu coração e remover todo o pecado escondido. Há um Deus hoje que talvez você esteja se sentindo indigno de estar aqui hoje. Você não está sozinho. Muitos aqui se sentem assim. Esse Deus pode transformar a sua vida hoje.
Ele tem poder para isso. Meus irmãos, o que mais me entristece é muitas vezes ver os líderes de jovens e adolescentes correndo atrás dos jovens para explicar para os pais que os jovens precisam estar presentes nos cultos. O problema às vezes não é o jovem, são os pais que levam os filhos para tomar picolé ou sorvete de bola na praça no horário do culto. E às vezes quando eu leio a palavra eu lembro dessas situações e isso me mata. Isso me deixa triste, porque há duas situações aqui. Uma cidade santa que descerá do céu, da parte de Deus, que nós habitaremos com Deus e Deus estará conosco. Uma coisa maravilhosa que o olho humano, que a mente humana, que a razão humana jamais pode compreender. Deus oferece aos que creem, mas também há uma sentença para que não creem. E quando a palavra diz segunda a morte, não haverá saída. Meus irmãos, um caminho só leva ao céu, Cristo Jesus. Mas dezenas, centenas, milhares de caminhos levam ao inferno. Só que tem um problema, não tem nenhum caminho que te tira do inferno. Nenhum. É permanente. É eterno. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa igreja tem orado pela sua vida. Há homens e mulheres que todos os dias se dobram pela vida dos homens dessa igreja, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, das crianças dessa igreja, desse bairro e dessa nação. Mas é preciso que você queira um compromisso real com Cristo Jesus. É preciso que você suplique ao Espírito Santo que Ele te revele quem é Cristo Jesus. A salvação é de graça, é a graça, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé para que você creia precisa partir do céu para o seu coração e não do seu coração para o céu. Por isso você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ter muito contato com a palavra de Deus. Deus pode transformar a sua vida, a sua história, no nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu vou te deixar com liberdade hoje. Eu vou estar orando, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Eu não gosto muito de dar liberdade não, porque o povo é folgado. Nós vamos estar orando também pela Rosa Souza, que pede oração. Senhor Deus, Tu és o Deus tremendo, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos repreende com amor, Tu és o Deus que nos açoita com amor, com graça, para que nós tenhamos uma direção segura em Cristo Jesus. Tu és o Deus que salvou homens e mulheres aqui, mas Tu és o Deus que nós imploramos para que salve homens e mulheres aqui essa noite, Senhor Deus. Que a manifestação do Teu Espírito Santo sobre os corações seja tão evidente que eles possam confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Deus poderoso, Tu és o Deus que sonda e conhece os corações, Tu sabe de cada necessidade, Tu sabe o que tem passado cada homem, cada mulher aqui, Tu sabe como entrou cada homem, cada mulher aqui, no nome do Senhor Jesus. Vai, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus, que pode penetrar o mais profundo do coração de um homem. Remove, Senhor Deus, tudo aquilo que não é Teu dos corações essa noite e transforma essas vidas para louvor da Tua glória. Senhor Deus, nós queremos ter convicções e convicções de que Cristo é o Senhor, convicções de que Cristo salva e salva pela eternidade. No nome de Jesus Cristo, que os prazeres transitórios desse mundo não roubem a nossa intimidade com Cristo, que as coisas deste século não venham nos impedir de ter um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Faz um milagre, Senhor Deus. Faz um milagre que só o Senhor pode fazer, Deus. Que as pessoas não queiram um Deus que só cura, só dá presentes, que só derrama bênçãos, mas que as pessoas queiram um Deus onde elas possam se submeter a Ele, morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus.
Ah, Senhor Deus, tem misericórdia, faz um milagre, Senhor Deus. Que mentes e corações possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo essa noite, Senhor Deus. Que homens e mulheres sejam tratadas pela Tua palavra e que haja salvação aqui no nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramada sobre essa igreja no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.